Vai, fala pra mim, você tá mais calmo hoje? Tá tranquilo? Tomou o seu remédio pra não ter um ataque cardíaco hoje? Que olha, na moral, ontem o Flamengo, naqueles minutinhos finais do segundo tempo, o Flamengo queria testar a gente de qualquer jeito, mas o herói, o nosso ídolo, Rossi, estava lá para defender e definir de fato a classificação para o Flamengo. A gente achou que seria o Léo Pereira, que, né, que tava dando a classificação pra gente, mas de fato eu acho que quem foi o herói no final de tudo foi o Rossi, porque aquela defesa do Rossi no final foi absurdo, mano. Na moral, aqui, na moral, se tivesse saído gol naquela hora, eu acho que eu nem sei o que eu ia fazer, velho. Ainda bem que não saiu, porque a gente tinha um grande goleiro, que era o Rossi, irmão. Nisso que importa, tá ligado? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal aqui, onde vamos falar um pouco sobre esse jogo e tudo mais, e trocar uma ideia, beleza? Então, por isso eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e já comenta aí no que você achou do jogo, beleza? Pra gente trocar aquela ideia legal, tá? Por mais que ontem a gente acha que o Flamengo no primeiro tempo foi assim, aquele primeiro tempo horrível, tenebroso, que meu Deus, que time ruim, não jogou nada, não sei o quê. Na minha cabeça agora, pensando direito um pouco mais sobre o jogo, refletindo um pouco melhor na calmaria, não no estresse da emoção, que ontem foi um misto de emoções, eu acho que o Flamengo não foi tão mal assim no primeiro tempo. Eu não tô querendo dizer que o Flamengo jogou super bem, nossa, o Flamengo é avassalador. Não, não foi isso. Mas eu acho que de fato o Flamengo não foi tão ruim como muitas pessoas estão dizendo, sabe. Pra mim o Flamengo a única pecado do Flamengo ontem foi a eficiência no ataque, entendeu. Porque assim, o Tátira não exigiu muita coisa do Flamengo na parte defensiva, isso antes daquela defesa do Rossi, tá. Antes da defesa do Rossi, o Tátira meio que chegava ali, mas pô, hoje o cara era muito ruim, mano. Os caras chutavam a bola lá do outro lado da lá na torcida, tá ligado. Então assim, na parte de ali, ofensivamente, o Tátira também era uma merda, não estava fazendo nada e não exigiu muito da defesa do Flamengo, né. O que realmente, como eu disse, estava pecando era o ataque. O Flamengo conseguia chegar no gol dos caras e não conseguia finalizar corretamente. Pô, vou dar o exemplo do Arrascaeta. O Arrascaeta pra mim ontem realmente foi meio abaixo, não jogou muito bem ontem, né, não foi aquele Arrascaeta que a gente viu no jogo contra o Palmeiras, mas assim, cara, teve 2, 3 lances do Arrascaeta que ele chutou fofo. Ele chutou fraco, mano, ele chutou muito fraco. E a bola foi e o goleiro pegou, tá ligado. Então assim, todos os jogadores do Flamengo na parte ofensiva ontem tentava chutar a gol, ou tinha 30 maluco de amarelo na frente, ou então ele chutava fofo, entendeu, ou chutava errado, entendeu. Então assim, pra mim na parte ofensiva o Flamengo no primeiro tempo foi muito mal, sabe. Não que no segundo também não tenha sido, né, mas pra mim o que pecou no primeiro tempo foi isso. Porque se o Flamengo tivesse sido, eficiente nas suas finalizações, o Flamengo teria metido 3-0 no primeiro tempo e a gente não estaria aqui falando que: "Meu Deus, a gente passou esse sufoco todo", essas coisas todas, sabe. Então quando a gente para pra pensar um pouco melhor de como foi o jogo, a gente vê que não foi essa turbulência toda. Se o Flamengo a gente ia perceber a gente ia ver que não seria essa turbulência, esse sofrimento todo, se o Flamengo fosse mais eficiente na parte ofensiva. Coisa que, ó, a gente já tá reclamando já há muito tempo com o Felipe Luiz, mas parece que não melhora. Então acho que tá na hora do Felipe Luiz chegar pra galera e falar: "Então rapaziada, vamos querer fazer um treinozinho aqui de finalização, né, porque vocês estão difícil, né, porque não é o Felipe Luiz que chuta a bola, entendeu? É eles". Então assim, cara, é complicado, né. Então, o Flamengo precisa aí de uma aulinha de finalizações, porque tá difícil, né. Mas, cara, assim, como eu disse, no Flamengo não fez também o primeiro tempo excepcional. O Flamengo quando começou o jogo, começou pressionando, marcando em cima, não deixando o Tátira jogar, não dando espaço para ele jogar. O Flamengo conseguia recuperar a bola rápido, mas quando chegava na área ali para finalizar, o Flamengo demorava um ano para chutar, ou então quando chutava, chutava fofo e não estava sendo eficiente no ataque, como eu já disse, né. Pra mim foi basicamente isso. Assim, pra mim o primeiro tempo foi esse, tipo, falta de eficiência no ataque, coisa que não acontece não só na Libertadores, mas no Brasileirão às vezes também acontece isso, essa falta de eficiência no ataque do Flamengo, entendeu. A parte defensiva ali do meio pra trás, pô, muito bom, mas do meio pra frente não tá indo, sabe, tá faltando alguma coisa, sabe. Então acho que o Flamengo tem que rever, o Felipe Luiz na verdade tem que rever essa situação no ataque do Flamengo, né. Assim, no segundo tempo eu não sei o que aconteceu, que parece que o Flamengo acordou e resolveu jogar mais, né, parece que realmente o Flamengo resolveu jogar nesse segundo tempo, porque voltou, o Felipe Luiz já fez sua mudança, tirou o Michael, botou o Bruno Henrique,
que até fez umas boas jogadas ali, né, o primeiro lance de perigo, de fato, do Flamengo foi com uma jogada do Bruno Henrique com a cabeçada do Gerson, que tanto até na transmissão os narradores, os comentaristas até falaram, tanto o Gerson quanto o Alan poderiam pisar um pouco mais na área, porque estavam muito recuados. Isso é verdade, eu concordo com isso, né, porque o Alan tem uma qualidade na sua saída de bola tanto quanto o Gerson, né. Eu acho que o Gerson deu uma sentida ontem, né, tipo de cansaço, né, porque a gente viu que ele saiu meio cansado. Mas, é assim, acho que fez uma partida até que boa, não acho que foi tão ruim não. Ainda assim, teve esse lance de perigo com o Gerson, né, que o Gerson cabeceou, mas foi na mão do goleiro, né, ele cabeceou em cima do goleiro. E a partir daí o Flamengo foi desenvolvendo mais chances do que eu acho que no primeiro tempo, né, assim, umas chances mais claras. Só que mesmo o Flamengo indo em cima, pressionando, tentando fazer gol, a gente começava a ver que o Flamengo estava começando a os jogadores estavam começando a ficar meio nervosos, né. Na verdade eles já estavam desde o primeiro tempo, né. Eles continuaram meio nervosos, ansiosos para fazer logo o gol, porque assim, se a gente não fizesse, a gente sabia que a nossa classificação já ia embora, né, porque a LDU já estava ganhando o Central Córdoba, e o Central Córdoba estava passando em segundo até o Flamengo fazer o gol, né, que aí tivemos o lance lá do Luiz Araújo, que para mim o Luiz Araújo se entregou muito ontem no jogo, tanto na parte ofensiva, defensiva, o Luiz Araújo para mim foi muito bem ontem, entendeu? Se entregou de verdade, deu carrinho, fez tudo, ele foi na raça mesmo. No lance dele, mais uma vez, num escanteio, o que o Luiz Araújo consegue dar, umas bolas, assim, para os zagueiros é absurdo, mano. O que esse maluco cruza é brincadeira. E o Léo Pereira lá, numa posição legal, legítima, foi lá e fez o gol, abrindo o placar para o Flamengo, né, dando a classificação, assim, heróica, né, para o Flamengo que, né, vamos ser sinceros, não era pra estar passando assim. Indo já para o final do jogo, a gente começa a ver que o Flamengo estava começando a sentir o cansaço. Uma coisa que eu tô vendo nesse elenco do Flamengo é que parece que o time já tá cansado. Parece que o gás desse time num todo já tá acabando, ou já tá no limite já, entendeu. E sinceramente isso é preocupante, porque o Flamengo já era pra estar jogando bem, não era pra estar sentindo esse cansaço todo que parece que o time tá sentindo, sabe. E é por isso que eu acho que o Flamengo precisa trazer reforços o quanto antes, porque se continuar assim, cara, vai ser difícil a partir das oitavas da próxima parte da temporada, né, que agora vai ter a pausa para o mundial, né, depois do jogo contra o Fortaleza. E aí depois a gente teve a grande defesa do Rossi, praticamente no final do jogo, que o Flamengo entrou num desespero ali que não precisava, estava errando passe, o Wesley deu uma furada absurda ali na hora que ele foi chutar a bola. Então assim, o Flamengo começou a errar passe, tipo, a gente ficou no desespero, a torcida que estava no Maracanã ficou no desespero, e ficou aquela: "Meu Deus, cara, acaba esse jogo, pelo amor de Deus". E no final, tivemos a grande defesa do Rossi, mais uma vez o Rossi aí salvando o Flamengo, né, eu espero que o Rossi comece a ter o reconhecimento que ele merece, porque não é de hoje que o Rossi tá salvando o Flamengo, cara. O Rossi quando tipo assim, o Rossi não foi exigido em nenhum momento do jogo, né, pra mim ele não foi exigido em nenhum momento do jogo, mas quando ele foi exigido, ele apareceu e salvou o Flamengo. Mas eu acho que o Rossi entendeu como é ser Flamengo e, cara, eu acho que quem merecia o prêmio de herói ontem era o Rossi. Porque, caraca, mano, o que esse maluco defendeu com o pé ali foi coisa de maluco, velho. Porque se fosse tempos atrás, essa bola seria gol e o Flamengo teria sido eliminado nesse momento, né. Mas assim, rapaziada, por mais que eu tenha trago aqui algumas, opiniões minhas achando por que o Flamengo não foi tão mal como muita gente está dizendo, eu acho que isso não é motivo pra gente não criticar o Felipe Luiz, entendeu? Assim, a gente tem que criticar tanto os jogadores pela sua má eficiência nas finalizações, quando chega na área. O Flamengo cria muita oportunidade e não consegue finalizar e não consegue matar o jogo. Isso que é o pecado do Flamengo, sabe? Chega lá na área, tem 30 finalizações e não consegue fazer um. E quando consegue fazer um, é ali, tipo, na bacia das almas e numa fuzuê enorme, como foi ontem. E assim, obviamente temos que criticar os jogadores, né, pela sua má eficiência nas suas finalizações, ainda mais a galera do ataque que realmente, pelo amor de Deus, os caras não conseguem finalizar direito, mas também temos que criticar o Felipe Luiz, porque assim, o Felipe Luiz não faz um mau trabalho. Se o Felipe Luiz estivesse fazendo um trabalho péssimo, horrível, tudo mais, beleza, eu entendo todo mundo querer a cabeça dele e mandar ele embora. Mas ele não tá fazendo um mau trabalho, ele tá fazendo o Flamengo tem um esquema, o Flamengo vem jogando bem, na maioria das vezes. Só que na Libertadores o Flamengo não foi, assim, não teve a seriedade que precisava ter nas primeiras rodadas. Não precisava chegar nessa última rodada do jeito que chegou, precisando de salto de gol pra conseguir sua classificação, entendeu. E se não tivesse saldo de gol, a gente não teria sido classificado, entendeu. Então assim, acho que vale a pena assim, vale a pena não, a gente tem que criticar o Felipe Luiz nessas questões de tipo: "Felipe Luiz, por que o Flamengo não tá sendo tão eficiente nas finalizações? O time não vem treinando isso?" Porque assim, sabe?
é complicado, cara. Se a gente pode pegar um time forte nas oitavas e por causa dessa má eficiência no ataque, a gente pode ser eliminado, sabe. Então, assim, eu acho que vale questionar sim o Felipe Luiz, vale questionar o Felipe Luiz por algumas escolhas que ele bota, tipo o Michael, entendeu, ou até o próprio Cebolinha, que pra mim não vem jogando muito bem, os 2 não vêm jogando bem, na verdade. Pô, deixa o Bruno Henrique ali na posição que ele joga. O Bruno Henrique entrou, em poucos minutos fez mais coisa que o Michael e o Cebolinha junto, sabe, na posição de origem dele. Eu deixa o Pedro ali, tenta armar um esquema onde o Pedro consegue ser mais beneficiado, onde a galera consegue jogar mais pra ele, em vez de jogar só bolinha na área, sabe. Nesse momento a gente tem que estar feliz pela nossa classificação, obviamente não foi do jeito que a gente queria, eu queria que o Flamengo classificasse em primeiro e tivesse ganhado todo mundo, mas o importante é que a classificação veio. Mas é aquilo, no geral a fase de grupo do Flamengo foi vergonhosa pra mim, acho que o Flamengo não precisava ter passado esse sufoco todo que passou, num grupo que tecnicamente era um grupo fraco, né, eu acho que o único time que daria trabalho seria a LDU, mas a gente viu que não foi muito bem assim, né. Bom, é isso, o importante é que no final estamos nas oitavas e segunda-feira vai ter sorteio pra gente saber quem vai ser o nosso adversário lá mais pra frente, né, só depois do Super Mundial. Bom, é isso pessoal, obrigado por ter assistido até aqui, aproveita e assiste esses 2 vídeos aí, deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta o que você achou do jogo e da minha opinião também, pra gente trocar aquela ideia legal, obviamente sempre respeitando a opinião um do outro, beleza? Bom, é isso. Acabou ali a fase de grupos da Libertadores e chega desse caos todo que foi essa fase de grupos. Espero que a partir das oitavas o Flamengo possa jogar bem e demonstrar o futebol que a gente já viu, né? Bom, é isso pessoal, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!